Olá, meu nome é Bruno Show, eu sou fisioterapeuta há 16 anos, sou acupunturista e osteopata e hoje eu estou aqui para falar sobre osteopatia pediátrica, algo que acomete tanto nossos pequenininhos, que é cólica e disquesia. Eu sei, se você não é um dos meus pacientes e está nesse vídeo é porque provavelmente você pesquisou e está precisando. Então eu vou tentar de uma forma prática te mostrar uma rotina de atividades para você fazer com seus pequenininhos em casa, tá bom? Pontuando que é importante nesse primeiro momento, quando vocês forem fazer as manobras, número 1, ela é preventiva, ela não é para ser feita no momento de crise. Entenda, se você começa a fazer compressões e massagens e manobras no abdômen que está totalmente rígido e dilatado, esse não é o momento certo, você só vai gerar mais dor para o seu bebê, tá? E aí, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o momento de crise, como a gente tenta ali melhorar. Mas agora é um momento preventivo, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, teu bebezinho tem que estar deitadinho só de fraldinha, confortável. Analisem a temperatura, não pode estar muito frio e nem muito quente. Não pode estar com muito barulho. Os estímulos têm que ser estímulos mais baixos. Justamente porque ele já vai estar ali hiperexcitado, a gente não tem que dar mais estímulo ainda para o bebê. Então, de preferência, afrouxem um pouquinho a fraldinha e deixem a criança quietinha. A gente vai começar com uma manobra que ela melhora muito a questão da disquesia. Liberação da parte muscular infraabdominal, tá bom? Bem simples e a gente vai iniciar agora. Bom, e aí agora a gente vai fazer a manobra e vai dividir embaixo do umbigo da criança, a gente vai dividir como se fosse uma cruz. Neste ponto, neste ponto, neste ponto, neste ponto, tá? Como a gente faz? Movimentos circulares levemente durante 20 segundos em cada um dos pontos, sempre no sentido horário, tá bom? Lembrando, o toque que vocês vão dar é de 5 a 10 gramas. O que seria isso? Se você não tem uma noção exata, vai numa balança de alimentos, faz uma leve pressão na balança que vai te dar uma gramagem, dali você tira o quanto vai ser a tolerância de 10 gramas, tá bom? Depois, tendo feito 20 segundos em cada um desses pontinhos, a gente vai com a mãozinha em concha. Aqui nessa linha, como vocês podem observar no abdômen da criança, seria aquela linha bem abaixo mesmo do umbigo. A gente vem com a mãozinha aqui, faz desse jeito em forma de concha, tá? Para quê? A gente vai liberar a musculatura infraabdominal ali, ó. Aí vocês vão fazer uma leve pressão para cima, tá bom? Depois uma leve pressão para o lado, depois para o outro e depois girando, sentindo anti-horário, sentido horário, tá bom? Depois de ter liberado essa parte abdominal, a gente vem aqui com o dedinho bem sutil, fazendo o movimento no sentido horário, tá? Lembrando, gente, quando vocês passarem aqui na parte do estômago, fígado, não precisa pressionar, tá? É levemente. A maior pressão que vocês vão dar vai ser na lateral, onde a gente tem ali o intestino grosso, tem um pouquinho de intestino delgado aqui na frente, então a gente faz um pouquinho de pressão às 10 gramas, tá bom? E aí depois, voltou para a lateral oposta, mesma coisa, movimento, tá? Vocês podem ficar aqui nessa movimentação durante 2 a 3 minutinhos, tá bom? Bem sutil, até a criança ir relaxando devagarzinho, lembrando, ela não vai estar gritando porque ela não vai estar no momento de crise. A gente está fazendo isso preventivamente, tá? Depois, terminou isso daqui, o que a gente vai fazer? Na palma da mão, o umbigo da criança vai aqui no centro, posiciona, tá bom? E aí vocês vão fazer um movimento, fixa a mão, nada pesado, 10 gramas, um movimento para cima, só deslizando a mão para cima, tá? Aguentou aqui um pouquinho para fazer uma liberação miofascial, volta para o momento de origem, depois vai para baixo, aguarda um pouquinho, 20 segundinhos, depois volta para o momento de origem, depois vem para um lado, a gente está vindo para o lado de cá, aguarda 20 segundos, volta para o centro e depois vai para o outro lado. Nesse momento, é possível que a criança já tenha eliminado alguns gases, a gente está fazendo uma liberação profunda e você vai ver ela ficando com os bracinhos um pouquinho mais para o lado, assim, um pouquinho mais relaxada, tá? E aí, depois da gente ter liberado toda essa parte muscular, a gente já vai ter um abdômen muito mais, menos tenso, né? E aí a gente vai agora para a parte de atividade, como é que seria, tá bom? Com as perninhas aqui em flexão,
A gente vai fazer um lado, depois faz o outro, depois faz os dois juntos. E aí, você vai fazer uma lateralização. Na flexão, você faz só um lado do quadril, devagarzinho. Para um lado, depois vai fazer para o outro. E finaliza com o movimento circular. Tanto para um lado, quanto para o outro. Lembrando, todas essas manobras, elas não são feitas com dor, são todas indolor e todas muito sutil, tá, gente? E aí a gente termina da seguinte forma: pega o teu bebezinho de novo pra cá, você com essa mão vai colocar na região occipital da criança, tá bom? E com essa outra mão, a gente vem aqui embaixo e pega aqui na região do sacro da criança. Devagarzinho, qual é o movimento que você vai fazer? Movimento de tração, leve, nada, isso aqui tá até muito perto do que eu tô mostrando, é muito leve, tá? Occipital e sacro. E levemente a gente faz uma tração. Mantém ali um pouquinho, levemente, depois retorna bem devagar. A criança já vai estar bem relaxada, e aí vocês vão pegar e fazer um leve movimento de rotação do quadril aqui, ó, bem leve, tá bom? Pro lado. Depois pro outro lado. De forma que a gente vai perceber que o ombrinho vai cair para esse lado e a outra perna vai para o outro, tá? Isso muito sutil, porque é uma rotação na lombar, você não pode exagerar, então tem que ser muito sutil, tá bom? Voltou. É possível que o teu bebê nesse momento já esteja bem relaxado, bem tranquilo. Lembrando, crianças que estão passando por aquele momento de crise, que estão ali, né, depois o 15º dia de vida, que começa muito intensamente, às vezes, as cólicas e as disquesias, gosto de passar 5 vezes ao dia essa atividade. A criança se alimenta, você deixa passar ali 35 a 40 minutos. Se for uma criança que tem refluxo, e a gente passa um pouquinho mais de tempo, tá? Para aquela digestão ocorrer, para a gente não ter ali nenhum resquício de uma indução do golfo. Espera um tempo e aí depois você começa a fazer as manobras. Isso você vai repetir ao longo do dia. Por quê? A criança, quando ela fica com a musculatura lisa, dilatada, ela começa a sentir muita dor. O acúmulo de gases, ele aumenta o abdômen da criança. E aí esse é o problema, quando a gente está com aquele abdômen túrgido, rígido, é que já não é o momento adequado para fazer essa manobra. E aí o que eu indicaria vocês a fazerem quando acontece isso? E aí, quando o seu bebê está em crise, naquele momento que é inconsolável, que ninguém consegue resolver, a criança só chora, só grita, ela tá fazendo contração abdominal, tá o terror. O que a gente faz, gente? É uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, a gente tem uma postura chamada astronauta, né? Lembrando, se você está fazendo isso e o seu bebê já tiver controle cervical, a sua mão não precisa estar estabilizando a cervical dele. Se você estiver fazendo isso e o seu bebê não tem controle cervical, ainda está ali até os 3 meses de idade, então você precisa estabilizar essa cervical, porque senão a criança vai ficar com o pescoço caído e a gente não pode de forma nenhuma. Justamente porque a gente está verticalizando ela e ela não está pronta para se verticalizar ainda. Então você tem que ali estabilizar a cervical, tá? Astronauta, 90 graus. Até 90 graus a gente ainda tem ali a informação do períneo bem forte. Passou dos 90 graus, a gente já não tem. Então, lembrando, até 30 minutos, né, como eu estava falando na parte anterior, a criança acabou de comer, né, você pode ficar até 90 graus aqui com ela. Você está percebendo que ela já se alimentou, passou aqueles 35 minutos, aí você já consegue flexionar um pouquinho mais, tá? E aí, lembrando, se for um bebê que já tem controle, você vem com essa outra mão, você vem aqui naquela linha, lembra que eu fiz a liberação, coloca em forma de concha, fixa a mão e traz o abdômen e traz a perninha por cima. E fica aqui, ó. E vai com a criança e fica 2 minutos, 3 minutos, tá? Eu gosto muito de, nesse momento que a gente tá fazendo isso daqui, a gente solta um pouco a perna, flexiona na mão, vem pro lado, vai pro outro lado,
roda um pouquinho a perninha da criança, né? E lembrando, gente, a criança às vezes fica dentro do quarto, né? Dentro do quarto dela ou dentro do quarto dos pais, enfim. E aquele local onde ela tem normalmente as crises, ele se torna um local de tensão. Então eu indico muito vocês a sair desse ambiente, tá? Saiam desse ambiente de tensão que tá pesado, porque todo mundo fica nervoso. Vão olhar o mundo, vai para fora, principalmente mostrar o verde, mostrar planta para a criança. Existe uma propriedade terapêutica nisso, da criança entrar em contato com a natureza e isso acalmar ela. Então, flores e plantas têm essa propriedade de calmante para a criança. Então, levem para olhar ali uma planta em casa ou árvore na rua, fiquem com ela em flexão e vão fazendo as manobras até a criança se distrair. Lembrando, movimento rítmico, balanço rítmico, né? Flexão de perna e sair do ambiente de tensão. E é isso. E aí, uma hora, a criança vai voltar e vai acalmar. Por quê? Nessa postura, você tira ali a informação esfincteriana e você já verticalizou, você já ajudou a gravidade a melhorar ali o sistema gastrointestinal. Então, você já está ajudando ou aqueles gases ou as fezes a saírem. Então, nessa postura aqui, você já está contribuindo. Mesmo que você fique ali 2 minutinhos e a criança vai se acalmando, tá bom? Além de, claro, na crise, eu gosto muito dessa postura, por muitos fatores. Fator social, a criança está olhando para o mundo, né? O fator vertical, a gente já tem ali a incidência da gravidade, então a gente já está estimulando, né, de forma sutil a criança a ter controle também cervical, porque ela precisa. Lembrando, ela está colada no meu tórax, então eu não estou forçando coluna, porque se for uma criança de até 3 meses de idade, né, 3 para 4, isso aqui está totalmente imaturo, então a gente não pode deixar a criança solta, sempre estabilizando a cervical, tá? E aí, essa postura, ela é extremamente agradável. O astronauta adotem para a vida de vocês, tá? Você está passando por isso agora, nesse momento. Teu bebezinho, muito piquichichito, estabiliza a cervical, tá? Se teu filho não tem controle de cabeça, você tem que deixar ele reto. Aí eu faço um Vzinho aqui, ó. O Vzinho encaixa certinho no mento da criança. Ela não consegue nem vir para cá, nem vir para cá, porque ela acaba tocando nesses meus 2 dedos, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Eu vou trazer cada vez mais vídeos, mais dicas. Fiquem em paz, fiquem tranquilos. É difícil, mas passa rápido. O teu papel de tentar ajudar o teu filho, a tua filha, é primordial. Esse momento eu sei que dói o coração, mas vocês têm que respirar fundo, conhecer o teu bebê, porque cada um é de um jeitinho diferente, cada um gosta de uma postura diferente. E tentem fazer isso de uma forma que se torne rotina, para a gente começar a criar ali um relógio biológico funcional. Para a tua criança conseguir entender como é que ela consegue evacuar. Eu gosto muito de falar sobre isso, no sentido de que quando é que a criança, às vezes, ela consegue soltar os gases ou consegue evacuar? Quando ela está relaxada, não é mesmo? Por quê? Porque ela não entende como ela consegue relaxar, ela não tem essa propriocepção, ela não tem essa noção corporal de agora eu vou relaxar. Então a disquesia, ela é exatamente essa inabilidade. A criança está fazendo força para ou soltar os gases ou as fezes e o esfíncter dela está prendendo, está segurando, então está fechando. Então ela faz força para aquilo dali sair, ao mesmo tempo ela está fazendo força para não deixar. Então é confuso, ela não consegue ter essa percepção. Eu vou ensinar para vocês outras manobras relacionadas para a gente conseguir relaxar esse esfíncter, né, para dar um estímulo de propriocepção e você consegue relaxar o esfíncter no próximo vídeo, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tem no Instagram, me sigam nas redes sociais. Ajudem o canal a crescer e passem isso para mais mamães e mais papais que precisam de ajuda, porque eu acredito muito que corrente do bem é o que a gente precisa na internet e isso é o tipo de material que é bom ser compartilhado, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima.